Nesse vídeo, irei fazer uma leitura do resumo desse artigo, que é um artigo de revisão sobre o kefir de água. O título do artigo é An Update on Water Kefir, Microbiology, Composition and Production. É um artigo de revisão de literatura sobre o kefir de água. É um artigo de 18 páginas. A referência eu vou deixar embaixo do... O nome do artigo, a referência e tal, eu vou deixar no comentário do vídeo, e também eu vou colocar esse artigo lá no meu Drive, onde eu deixo alguns textos compartilhados. Quem quiser ter o acesso, é só ir na aba Comunidades e deixar lá o endereço, que tem uma postagem lá, no qual eu falo sobre esse repositório virtual que eu criei, dos textos que eu fui lendo. Então tem uma mistura de textos lá. Bom, vamos dar uma lida nesse abstract, que é o resumo do artigo, o que o autor traz. Ok, acho que isso tá em inglês. Então ele diz que o kefir de água, ele é uma bebida fermentada espumante e levemente ácida, produzida através da fermentação de uma solução de sucrose. Sucrose, no caso, é a sacarose, que também pode ser adicionado frutas secas junto com os grãos de kefir. Então ele descreve sucintamente como que o kefir de água, a bebida, é produzida, no qual ela utiliza o açúcar. Os gringos, o pessoal do exterior, normalmente utiliza frutas secas, normalmente damasco, figo, uvas passas, e o açúcar. Como eles não têm açúcar mascavo, normalmente eles utilizam essas frutas e também os grãos de kefir para começar a fermentação. Esses grãos são gelatinosos e eles são o Scooby, na verdade, que é uma cultura que vem lá do inglês, né, de Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts, que é uma cultura simbiótica de leveduras e bactérias, no qual esse Scooby do kefir, que é um grãozinho no formato de grão, os micro-organismos, eles estão embebidos, eles estão envolvidos, ou eles são formados por uma matriz, como se fossem umas redinhas de polissacarídeo. E tem diversos polissacarídeos ali, mas é como se fosse um suporte para eles. E aqui fala que bactérias ácido lático, leveduras e bactérias ácido acéticas são os principais micro-organismos presentes no grão do kefir de água. Entretanto, há outras contribuições de espécies aqui ele fala, né, a contribuição de bactérias ácido-láticos que produzem esse exopolissacarídeo, que é o material gelatinoso do grão, dessa matriz que forma o grão. Enquanto as leveduras, elas ajudam ou trabalham de uma forma simbiótica com as bactérias, fornecendo uma fonte de nitrogênio que pode ser assimilado. Então, normalmente, as leveduras assimilam alguma fonte de nitrogênio no meio que as bactérias não conseguem digerir e fornece para elas. Então, você já tem aí uma das relações simbióticas. Exatamente quais espécies predominam no grão de kefir ainda depende. Ele fala aqui que as espécies que predominam no grão de kefir depende muito, pois pode variar conforme a origem geográfica dos grãos de kefir e as condições de fermentação e substrato que é utilizado. Então, a microbiota do grão de kefir varia conforme região, substrato e as condições utilizadas. Então, então eu posso ter grãos de origens diferentes com microbiota parecida e grãos de mesma origem com microbiota diferente. Então, na minha cidade, eu posso ter, por exemplo, eu posso ter um kefir, o meu kefir tem a minha microbiota, uma microbiota que eu fui cultivando e ela foi se adaptando, e o meu vizinho pode ter um kefir que tem micro-organismos diferentes e a gente pode usar o mesmo material e estar no mesmo clima. Então o kefir varia bastante. A produção de... Voltando aqui, os fatores que afetam a produção de bebida, esses fatores de microbiota, eles afetam na bebida
o aroma, o flavor, que seria o sabor, e a acidez. Por exemplo, pode ser controlado e explorado a produção de uma bebida com as características que a gente deseja. Então, se a gente conhece as condições, conhece o substrato que a gente está utilizando, conhece o grão do kefir, a gente consegue controlar isso para chegar numa bebida com o gosto que a gente quer, uma bebida mais leve ou mais ácida. Ele fala aqui que a produção do grão do kefir de água, ela tradicionalmente ocorre em pequena escala e tem o uso de uma cultura iniciadora, que ele chama aqui de starter culture, comumente não é praticado. Normalmente o que utiliza realmente são os grãos, não tem uma cultura definida, selecionada para poder iniciar o grão do kefir, ou iniciar o cultivo do kefir. Entretanto, o kefir de água cresce, a popularidade da bebida do kefir de água vem crescendo porque os consumidores querem um estilo de vida mais saudável, e o kefir está associado a isso, uma bebida saudável, health drink, que possivelmente, que propõe benefícios à saúde. Por isso que a gente precisa entender a biologia e a dinâmica do kefir de água para poder controlar o processo de produção e, no caso, ir aumentando a produção ou aumentar o cultivo do kefir ou espalhar esse conhecimento. Então, o objetivo desse trabalho de revisão de literatura que os autores fizeram é fazer uma revisão para poder atualizar os conhecimentos sobre o kefir de água. Nos próximos vídeos eu pegarei algumas partes importantes desse texto para poder trazer informações que eu acho que vale a pena ser discutida ou que é interessante a gente tomar o conhecimento.